Está no ar o programa Voz Artista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. Aos 26 anos de carreira, ele participou de programas de relevância nacional, filmes e novelas. Recebam com muito carinho o ator e diretor Matheus Will. Matheus, seja muito bem-vindo ao programa Voz Artista. Obrigado, viu, Jennifer, pelo convite. Estou bem feliz de estar participando aqui. Qual a sua formação e como a arte entrou em sua vida? Você sempre sonhou em ser ator? Então, a minha formação é de ator e jornalista. Sempre tive esse sonho de ser ator, desde criança, sabe? Eu lembro que eu ficava vendo as novelas, e aí tem um fato curioso que daí eu ficava repetindo as falas que os atores faziam na época de cena e ficava brincando com aquilo em casa, sabe? Cara, me divertia muito repetindo as falas. Eu lembro muito da novela Mulheres de Areia, e daí eu pegava uma saia da minha mãe, punha na cabeça, e daí falava que era Ruth, a Raquel, aí tirava para falar que era o Tonho da Lua, e aí ficava fazendo isso na frente do espelho, porque eu, na época, não tinha dinheiro para pagar curso, e eu achava isso incrível, porque foi assim que eu me descobri ator, né? Foi assim que eu tinha vontade de estar ali. Tem um outro fato também muito engraçado, que lá em casa tinha uma TV de tubo, daquelas bem grandes, e aí teve uma vez que eu queria, porque queria saber como que fazia para entrar na TV. E aí o que eu fiz? Quebrei aquele tubo para ver como é que fazia para entrar e eu tomei uma sova da minha mãe por causa disso, porque a gente ficou sem televisão. Então, assim, isso é loucuras e sonhos desde a infância mesmo, de trabalhar com arte. Você participou como produtor de elenco no longa-metragem Marte 1, que foi indicado ao Oscar 2023 como melhor filme estrangeiro. Qual o peso disso para sua carreira? Cara, trabalhar no Marte 1, para mim, foi uma coisa muito incrível. E como você mesmo disse, assim, tem um peso gigante nisso, né? Poxa vida, um filme produzido por uma produtora independente numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, com, enfim, e de repente nunca imaginamos que a gente ia chegar num Oscar assim, né? Então, e pesa muito, só de ter sido indicado, né? Infelizmente não fomos para a academia, mas fomos indicados para o Oscar. Eu acho que isso é uma alegria e um peso muito grande, porque o Oscar ele é, querendo ou não, o maior evento né, o maior evento de cinema do mundo. Então, ter a minha assinatura como produtor num filme que participou, né, das seletivas e foi indicado para o maior evento de cinema do mundo é muito gratificante, assim. Outro destaque é a sua atuação na novela Segundo o Sol da TV Globo. Compartilha conosco sobre essa experiência. A novela Segundo Sol, para mim, foi uma experiência também incrível, porque, igual eu disse anteriormente, o meu sonho era estar atrás das telinhas, né? Cheguei a quebrar uma TV de tubo para saber como entrava ali. E, de repente, quando recebo um convite para estar lá na TV, né, na Globo, a maior emissora do país, numa novela das 9, né, gravando com nomes como Francisco Coco, Emílio Dantas, Arlete Salles. Caraca, tipo, foi surreal, assim. Primeira coisa que eu lembro quando eu cheguei no Projac para gravar é que tinha um carrinho que tava o meu nome ali e eu tinha um motorista do carrinho me esperando. E isso me emocionou muito, porque durante essa travessia de sair do carrinho, da porta da Globo até os estúdios, né? Até ali onde eu estava fazendo o camarim, eu fui pensando nos 20 e poucos anos de carreira da minha vida e falava, meu Deus, eu tô aqui, né? Assim, tipo, como é que eu vim parar aqui? E aí, quando eu cheguei ali dentro do camarim, eu vi escrito assim um papelzinho na porta que tava falando assim, camarim, Matheus Will, o Pablo Moraes, Emílio Dantas e o Chico Francisco Coco. E eu vi o meu nome ali na parede, no meio dessa galera que eu cresci assistindo.
Então, para mim foi surreal, assim, o primeiro momento, o primeiro impacto, no primeiro ação do diretor, a minha perna não parecia aquelas varetas verde que não conseguia parar de tremer de tanta emoção. Eu esqueci naquele momento que eu era ator e fiquei ali contemplando aquilo, caraca, de tipo, poxa, eu tô aqui na Globo gravando novela, né? Agora queremos saber um pouco mais sobre a sua trajetória artística e qual foi o trabalho mais marcante até hoje. Bom, o mais marcante foi o Segundo Sol, né? Enfim, por uma razão óbvia, porque era um sonho meu estar ali. Então, para mim, foi uma coisa que marcou muito. E até hoje eu ainda posto algumas cenas e posto coisas assim. As pessoas falam, nossa, de novo, mais uma vez. Sim, porque é a confirmação, é a assinatura de que tudo deu certo para mim na minha vida. Comecei lá atrás, com 12 anos de idade, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, passar uma temporada, fui ser aluno do Regis de Soria, que é o Reginaldo Soares, que é um grande ator também. Ele dava aula na Biblioteca Pública do Rio de Janeiro e eu não tinha nenhum real para poder pagar isso. E o Regis, ele meio que me adotou naquela época e falou que ele ia me dar o curso. E aí eu fiz o curso todo porque ele me permitiu fazer aquilo com ele lá na Biblioteca Pública do Rio. Comecei tudo ali. Lembro do nosso primeiro espetáculo e que infelizmente eu não pude participar, que foi uma brincadeira no fundo do mar. E aí logo na sequência fui para Belo Horizonte para poder fazer as Chicanas e o Quinto Elemento com a minha saudosa Beth Silva, né, que foi um dos marcos também, que nós viajamos pelo interior ali para poder apresentar as Chicanas e o Quinto Elemento. E aí eu tive a certeza de que eu queria aquilo para mim. E aí logo depois eu recebi um convite da TV Bandeirantes para poder fazer parte de produção. E aí, com muita dor no coração, eu entendi que aquele momento era o momento de cortar a minha raiz ali para poder crescer. E aí foi o momento que eu saí do teatro ali da minha região para trabalhar na TV Bandeirantes ali como um pauteiro, né? E a partir dali eu falei, cara, eu quero isso pro resto da minha vida. E depois disso fui repórter da TV SBT Alterosa, que é a afiliada do SBT em Belo Horizonte. Trabalhei na Band, e aí veio a novela, e aí agora a TV Record, fazendo parte lá da produção do Domingo Espetacular, né, fazendo as simulações. Então, assim, hoje eu olho para trás e fico pensando, né, será que deu certo mesmo a minha vida, meu sonho? Matheus, você é ator e diretor, né? Mas de que lado das câmeras você gosta mais? É difícil escolher um lado, porque eu adoro dirigir. E, inclusive, eu produzi 3 filmes meus sendo diretor e ator. Então, eu tive que aprender a ser um Almodóvar, porque eu tinha que, além de me dirigir em cena, de entender o que estava acontecendo, tinha que dirigir os outros atores ali. E que foi um desafio muito grande. Então, hoje eu sou apaixonado por dirigir, sou apaixonado por atuar. Grande parte dos meus trabalhos foi produzindo e dirigindo, assim. Atuando eu tenho pouquíssimas coisas, mas porque eu acho que as pessoas me viram mais como produtor e como diretor, né, como assistente. E agora eu estou tentando focar um pouco mais a minha carreira como ator, né? Eu quero meio que sair um pouco de trás das câmeras e vir para frente das câmeras um pouco mais, até para alcançar novos desafios, para poder entender que o ator ele é muito mais do que uma mera participação. E eu quero me desafiar mesmo, fazendo coisas que eu nunca fiz, assim. Ó, diretores que estão me ouvindo, se tiver algum papel desafiador, por favor, podem me chamar que eu quero super fazer. Além desse currículo impressionante, você é diretor de elenco com ampla experiência em mentoria de atores. Então explica pra gente a diferença entre atuação no palco e diante das câmeras. Então, são basicamente 3 tipos de atuação, né? Atuação para teatro, atuação para TV e atuação para cinema. Atuação para o teatro é aquela que você tem que falar alto, porque lá no fundo a última pessoa da fila tem que te escutar, então você tem que falar alto, gesticular bastante, porque nem todo teatro tem lapela, né, para a gente falar, e não tem uma acústica boa, então você tem que falar bem alto e gesticular. Então é aquela coisa que a gente brinca, né? Eu falo que é meio Chapolin Colorado. Oh, e agora? Quem poderá me defender? O teatro é meio isso. Já a televisão ela tem um ritmo um pouco mais corrido, mas é mais contida, porque eu tenho uma câmera,
com foco, que eu não posso estar movimentando muito, porque senão eu perco o foco da câmera. E eu tenho uma lapela como essa que está aqui comigo, ó, e um boom, né? Porque se eu falar alto, de repente eu vou estourar o tímpano, né? Do cara do som. Então eu preciso me conter e trazer um pouco a energia mais para o meu corpo, para o meu olhar. O cinema ele é a parte da sétima arte que é mais realista. Então a atuação para o cinema é como se a gente é isso aqui. Eu estou falando diretamente com você e o cinema me proporciona isso, assim, né? De trazer algo mais real para as telonas. Que história é essa, Matheus? É verdade que você trabalhou como repórter nas principais emissoras? Conta essa história pra gente. Pois é, igual eu citei lá um pouco antes, eu trabalhei como repórter, tive programas de televisão e fiz várias reportagens assim de formação. Sou jornalista, né? Amo trabalhar na televisão, indiferente se for novela, série, se for em filme, se for atuando, dirigindo, eu amo estar na televisão. Então, ser repórter também me proporcionou grandes momentos da minha vida, assim, de conhecer grandes histórias. Tive um programa que chamava Saber Viver em Comunidade, lá no SBT, que eu ia pela comunidade de Belo Horizonte, região metropolitana, para contar histórias. Então eu descobri muitas histórias legais, muitas histórias interessantes. Tem uma das histórias, inclusive, que eu sou apaixonado nela, que é a Dona Marta, na época que eu a entrevistei, isso por volta de 2016, 2017, ela tinha 96 anos, 16 filhos, 23 netos, se não me engano, e 40 bisnetos, ou o contrário, não lembro muito assim, mas eu sei que era muito grande, e ela morava sozinha, ela que construiu o próprio túmulo, ela escolheu uma foto e uma frase, porque ela quer saber aonde ela vai ficar quando ela morrer. E todo domingo ela vai lá limpar esse túmulo, ela lustra, passa pano. E eu achei incrível a história dessa mulher. Foi assim, é viva até hoje. Eu tenho notícias dela. Ela mora na cidade de Pequi, é uma cidade do interior de Minas Gerais. Então, assim, ser repórter me proporcionou isso também. Ter essa interatividade com o público, de conhecer histórias, de conhecer vidas, e isso é muito legal. Sobre as famosas histórias de bastidores, quais as situações mais curiosas ou até mesmo engraçadas que você vivenciou ao longo de sua carreira? Olha, eu sou baixo, né? Eu tenho 1,58 m, 1,60 m, por aí. E eu tinha uma cena que era para poder gravar, o ator ele tinha 1,90 m e tantos, assim. E fica muito desconexo, né? Então eu tive que usar uma 3T. Uma 3T, para quem não conhece, é uma 3 tabela, que é uma espécie de caixotinho, para eu subir e ficar próximo à altura do ator. E era muito engraçado fazer isso, assim. Então, tipo, acho que de bastidores é esse tipo de coisa, tipo de correria, figurino que não funciona, coisas desse tipo, assim, que eu posso compartilhar nesse momento com vocês. Se fosse possível voltar no tempo, qual personagem da história você representaria e por quê? Acho que eu queria ser Santos Dumont, talvez. Ele, para mim, né, apesar de outras teses, ele foi o inventor do avião. E o avião, para mim, é um símbolo de que é possível voar, é possível alcançar lugares mais altos. Então eu queria fazer Santos Dumont por essa simbologia, inclusive na minha vida, né? De saber que eu venho de uma infância pobre, de uma infância complicada, e que cheguei onde eu tô porque eu acreditei e porque eu voei. Então, o Santos Dumont é a pessoa que eu gostaria de interpretar. Nesse momento, a voz artista trouxe algumas pessoas que desejam te mandar uma mensagem de carinho. Oi, gente, eu me chamo Edileuza e eu vim aqui hoje homenagear uma pessoa incrível que há 2 meses entrou na minha vida e assim já me conquistou pelo seu jeito de ser. Uma pessoa humilde, uma pessoa carismática, um menino maravilhoso que sempre está em busca de ajudar alguém. Então, hoje eu quero dizer para você, Will, que a nossa amizade começou através de uma plateia e eu quero lhe dizer que hoje, amanhã e sempre gostaria muito de contar com a sua amizade o resto da minha vida. Você conquistou tanto a mim como meu esposo e meu filho
E no que você precisar, estaremos aqui. Pode contar com a gente que estamos juntos. Você mora dentro do meu coração. Oi, tudo bem? Meu nome é Esther e eu estou aqui para falar do meu amigo Matheus Will. E o que eu tenho para falar desse piá? Nós nos conhecemos há pouquíssimo tempo, mas é muito incrível. É como se a gente já se conhecesse há muitos anos. Desde ali do começo, as nossas ideias bateram. Também trabalhou com arte e os sonhos do Matheus, os projetos são muito parecidos com os nossos. Então a gente teve essa conexão maravilhosa. E além de tudo, pudemos estar na Record de São Paulo. Ele nos proporcionou, nos levou até lá, onde a gente pôde estar participando do programa do auditório, onde nós pudemos conhecer pessoas e foi uma viagem incrível. E o que eu posso falar para o Matheus? Que Deus te abençoe, que realize todos os seus sonhos e que é o que eu desejo para você. Tudo de bom! Quero agradecer para essas pessoas, essas mensagens de carinho aí que estão mandando para mim. Quero dizer que, assim, ser artista e não ter fã é a mesma coisa de viver sem ar. Então, obrigado pelo carinho aí de todo mundo. Quero dizer que todo o trabalho que é feito é para você que está assistindo. Eu nunca faço nada por mim, tá? Não é para o Matheus Will, é para presentear vocês que estão assistindo. Matheus, muito obrigada por sua entrevista. A Voz do Artista estará sempre de portas abertas, sempre que quiser divulgar os seus trabalhos. Eu quero agradecer você, Jennifer, pelo convite. Muitíssimo obrigado, de verdade. É uma honra estar aqui no teu programa. E eu espero você no De Papo com o Will também, tá? Já fala pra galera aí, eu quero você lá também, sentadinha, aqui do meu ladinho aqui na poltrona, pra gente papear e contar um pouco mais da sua carreira também. Tá bom? Obrigado, beijo no coração de todo mundo aí, até a próxima. Agradecemos ao nosso grande parceiro Nino Alves Cabeleireiros pelo look de hoje. Um beijo cult e até o próximo vídeo.